Reina o Senhor, trema os povos. Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Reina, Senhor. Nós chegamos no Salmo 99 e nós chegamos com um grito dizendo para o Senhor reinar. Mas se você observar, se você fizer uma leitura do Salmo 99, você vai observar que este salmo é um salmo específico onde se canta, se exalta a santidade do nosso Deus. Ele é santo, 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 santo é o nosso Deus. E aí, no áudio você está ouvindo aí no fundo, a letra do Salmo 99. Essa canção é todinha do Salmo 99. E é nesse salmo que nós vamos mergulhar hoje. Seja bem-vindo, você que está acompanhando o canal Entre Irmãs, você que está empenhado em aprender a palavra de Deus. Essa maratona aqui não é uma maratona daquela que quando você chegar lá no final você vai publicar nas redes sociais, dizer que você venceu, que você ganhou o seu troféu. Essa maratona também ela não é para você dizer que fez, que você concluiu um momento de estudo. Não, essa maratona aqui é para mudar, para transformar o coração, assim como o meu coração tem sido tocado. Eu acredito que você, se você estiver acompanhando, se você estiver se envolvendo na palavra de Deus, algo dentro do seu coração está sendo modificado, porque a palavra de Deus, ela é remédio, ela é solução, ela é a esperança do nosso coração, e é por isso que nós estamos aqui empenhados. Se você ainda não curtiu a página, por favor, vá lá e curte. Se você ainda não enviou para ninguém, envie. Escolha um salmo precioso, envie para alguém uma palavra preciosa que toca o coração de alguém. Você que está acompanhando, você sabe que teve muito. Se você não está acompanhando, se você chegou aqui hoje, tem muitos salmos, muitas palavras, muitas canções maravilhosas nos salmos anteriores. E é com essa alegria e com esse engajamento que eu quero te convidar para entrarmos no Salmo 99. Se você puder leia este salmo. Você vai ver como ele é precioso, porque agora nós vamos mergulhar. Vamos lá? Qual é o problema do mundo? Já parou para pensar nisso? Se você pensou, se você já parou para pensar nisso, o grande problema no mundo são as pessoas. E quando nós respondemos isso, parece que nós nos retiramos do assunto como se fôssemos uma exceção e olhamos para as pessoas ao nosso lado, para a sociedade, olhamos até para a nossa casa, para as pessoas que vivem perto de nós, nós pensamos que o problema é eles, não sou eu. E nós precisamos ser bem honestos e sinceros, dizer que o problema não é só com as pessoas, conosco também, nós precisamos nos incluir nisso. Então, essa reflexão é importante porque ela vai nortear 4 tipos de circunstâncias, 4 tipos de situações, que são as ansiedades dessa vida, que são as preocupações dessa vida e os medos dessa vida. Toda a humanidade, ela caminha, ela segue seu destino, seu percurso com essas três variáveis. E essas 3 variáveis, se elas forem colocadas nos seus níveis mais extremos, elas podem gerar dentro de nós muitos problemas. E talvez sejam essa a resposta para todo o caos que nós enxergamos ao nosso redor e que nós olhamos nos noticiários, das notícias ruins que nós vemos por aí. O extremo nível de ansiedade, o extremo nível de preocupações e medos desencadeiam dentro de nós problemas como mentiras, como traições, como trapaças, um amor extremo ao dinheiro, cobiças, ataques de ira, compulsões e dependências e vícios. Note os casos de pessoas que você viu que passaram por isso, ou até você mesmo. E chegue a ser essa conclusão: o que desencadeou isso? Por que isso aconteceu comigo? Ou por que isso aconteceu com tal pessoa? E se você olhar o histórico da vida da pessoa, você vai encontrar que essa pessoa passou por níveis tão extremos de ansiedade, de preocupações e de medos, que ela buscou e ela correu para tipos de ações exclusas e tipos de ações que
que são desagradáveis e que modificam todo o ambiente. Então, nesse meio dessa sociedade problemática, porque é o problema da humanidade, a sociedade está mergulhada em tipos de dramas e de angústias que são horríveis. E por que eu estou falando isso? Quando nós chegamos no Salmo 99, esse salmo de hoje, nós olhamos expressões maravilhosas e nós encontramos 3 palavras que são as mesmas palavras, que são as mesmas citações que dizem Santo, Santo, Santo. E quem é santo, senão o nosso Deus? Se você já confessa a fé cristã há muito tempo, você já deve ter cantado muitas vezes Santo, Santo, Santo é o Senhor. Se você já leu a Bíblia, você vai ver que lá no trono de Deus está escrito em Apocalipse que os anjos, toda o aparato de glória que existe no céu estão diante do trono de Deus dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor. E se você olhar para a sua vida, para a nossa vida, a nossa humanidade, é muito difícil a gente dizer que somos santo, santo, santo. Normalmente nós dizemos para as pessoas, fulano de tal é um santo do pau oco, querendo dar a entender que a pessoa só quer ser santa, mas de fato não é. Ou quando nós olhamos uma pessoa muito correta, que quer ser muito correta, você só quer ser a santinha. E nós nunca conseguimos entender ou refletir profundamente na palavra santidade. Esse texto, o Salmo 99, fala de santidade e ele contrapõe totalmente aquilo que a nossa natureza humana é. E a nossa natureza humana é assim por causa do pecado. Quando nós fomos criados, nós não tínhamos nada errado, mas porque o homem escolheu errar, e lá em Romanos, no capítulo 3, no versículo 16, diz que todos pecaram. Perdão, no Romanos 3, no capítulo 23, diz que todos pecaram. A nossa essência foi corrompida. Como falamos em salmos anteriores, tem o vírus do pecado dentro de nós. Por isso que esse mundo está um caos. Por isso que esse mundo caminha para uma degradação. Mas não tem nada novo aqui não. Sempre foi assim. Agora, o que pode modificar, o que pode transformar a contemplação do santo e o vislumbre da glória de Deus pode mudar todos os nossos dias, pode mudar a nossa maneira de ser. E é isso que o Salmo 99 é. Ele é um salmo de contemplação. Ele é o último salmo dos salmos que nós temos visto, salmos de entronização, que começou a partir do 92. Ele é o último. O salmo de entronização de quem? De Deus. Nós vimos em todos esses salmos, desde o 92, reina, Senhor. Os povos estão reconhecendo isso, e isso é algo profético, porque isso vai acontecer. Todas as vezes que pessoas aclamam o nome do Senhor, pessoas se dirigem ao Senhor ou se entregam ao Senhor, está acontecendo essa contemplação do reino de Deus sobre a vida da pessoa. Por isso que quando a pessoa se converte, algo dentro do coração dela tem que mudar. Por isso que Jesus falou para Nicodemos, é necessário que você nasça de novo, Nicodemos. Mas agora é da água do Espírito. E que nascimento é esse, senão um novo nascimento que Deus traz sobre as nossas vidas, que transforma as disposições do nosso coração. Então esse coração que está dominado pela ansiedade, pela preocupação e pelo medo, ele é alcançado pela santidade de Deus. Quantas vezes nós cantamos Santo, oh Santo, Santo, Santo. Nós temos tantas músicas que falam da santidade de Deus, mas de fato o que é a santidade de Deus? E o Salmo 99 vem responder isso para nós. Esse salmo ele pode ser dividido em 3 partes, e essas 3 partes elas terminam com um santo. A primeira parte vai do versículo 1 até o versículo 3. Você pode marcar na sua Bíblia se você estiver marcando. E se você estiver marcando, parabéns para você, porque você está estudando esse texto. A segunda parte vai do versículo 4 ao versículo 5, que também termina com a palavra santo.
E a terceira parte vai do verso 6 até o verso 9, que também termina com a palavra santo. Por isso que é santo, santo, santo. E aí nessa primeira parte, na nossa primeira observação, no nosso primeiro mergulho dentro desse texto, nós olhamos aí que a santidade é a essência de Deus. E como isso pode ser explicado? O texto responde. E eu quero, se você estiver marcando, se você não estiver marcando, tudo bem, mas se você estiver marcando, grande e temível, isso no versículo 3. Depois quero que você marque, ama a justiça no versículo 4. Estabelece a imparcialidade, na minha tradução está imparcialidade, isso é maravilhoso. Marque isso também. Marque também no versículo 7, eles seguiam os preceitos e decretos. Depois marque no versículo 8, tu lhes respondia. Depois, Deus perdoador. Por que eu pedi para você fazer essas marcações? Essas frases, elas respondem à essência da santidade de Deus. Primeiro, que ele é grande e temível. Quando você pensa em grande, pensa em algo grande mesmo, mas muito maior do que a sua mente pode comportar. É como se algo explodisse de tão grande. E aí esse é o nosso Deus. Imensuravelmente grande, temível. Lembra que nós falamos lá no Salmo 97 sobre essa parte que Deus é temível? E ele não tem um Deus, outra pessoa ou outro Deus que pode fazer o que Deus fez. Ele é totalmente poderoso e é ele que coordena todas as coisas, ele que decide todas as coisas. Quando nós olhamos para esse caráter de Deus e nós pensamos nessa santidade, nós olhamos também no versículo 4, nós olhamos a referência que fala da justiça e da retidão, da imparcialidade que eu falei, da justiça porque não há, por favor, comece a construir dentro de você como é grande essa justiça de Deus, porque se você olhar com seus olhos da terra, você vai olhar esse mundo injusto, mas Deus não é o mundo. O que está imperando aqui no mundo é o pecado. É por isso que o mundo foi degradado. Mas quando você olha para Deus, para a santidade dele, para quem ele é, a sua visão é modificada. E a única maneira que nós encontramos para entender, para aprender isso é olhando a palavra de Deus, porque é onde ele se revela, é onde ele se mostra. Não apenas só nisso, mas começa disso. Olhe para ele, começa a mudar. O meu pedido é para que o Senhor abra os olhos do nosso coração. Em todo o tempo desse texto, desse estudo, a oração é: Senhor, abra os olhos do meu coração para te ver. E aí você está ouvindo aí no fundo: abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, eu quero te ver, Senhor. Quantas vezes eu cantei essa música? E hoje eu estou entendendo o que é essa questão de pedir ao Senhor que abra os olhos do meu coração, porque quando ele faz essa abertura dentro de mim, eu consigo compreender que o mundo não é regido pelas forças do que eu vejo aqui, ou do que eu experimento aqui, das minhas angústias, do que eu passei aqui, não. Mas ele é visto a partir da ótica de Deus. Meus olhos, a minha contemplação do mundo se modificam, eu começo a enxergar de acordo com o que Deus é. E Deus é santo, justo, grande e temível, e ele é imparcial. Mas o que significa a imparcialidade? Está intimamente relacionado com justiça. É tratar as coisas e as situações igual. Deus não trata a X ou Y, ou a Maria ou João de forma diferente. Para todas as pessoas o tratamento é igual. E isso é maravilhoso. Porque se você no seu coração alguma vez pensou assim: Deus não me ama, ele ama fulano, mas não me ama. Ele te ama sim. Comece a olhar com a ótica de Deus. Comece a pedir para o Senhor abrir os olhos do seu coração. O Salmo 99, ele é um convite para enxergar a essência do nosso Deus. E a essência do nosso Deus é a santidade. Como eu falei, nós cantamos muito a santidade, mas nós não conseguimos compreender esse substantivo, porque a santidade é o DNA de Deus, é a essência de Deus. A santidade de Deus é a maneira que nós enxergamos a glória de Deus.
Sabe, quando nós enxergamos a glória de Deus, nós estamos chegando ali, visivelmente, expressamente, a glória de Deus. Quando Isaías, lá no profeta Isaías, no capítulo 6, no versículo 3, vamos ler esse texto para a gente entender o que aconteceu com Isaías quando ele viu a santidade de Deus. Vamos ver? Quando Isaías viu a glória do Senhor, no versículo 3, ele ouviu: diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A glória do Senhor é a manifestação da santidade do Senhor. Pensa aí no momento que você viu a glória do Senhor. É a santidade do Senhor expressa. Ele não falou que viu a santidade, ele falou que viu a glória. Então a glória, ela é revelada, essa experiência de ver a glória é a santidade visível de Deus, porque quando nós pensamos em santidade, normalmente o significado de separação. Mas se você olhar essa palavra separação, pessoas que prestam adoração para outros deuses, elas se separam. Por exemplo, os budistas, os monges budistas, eles são separados. Mas será que eles estão vendo a glória de Deus? Eu não vou entrar no mérito da questão. Mas aqui, quando a gente fala de santidade do Senhor, nós estamos falando exatamente do maior atributo dele, que é aquilo que torna ele único e indivisível, não tem como comparar. É como um diamante. Sabe quando você vai em alguns locais, tem ali várias linhas de tratamento com o cliente, aí tem a linha diamante, que é aquele cliente top do top que não tem como comparar. Assim é o nosso Deus, assim é a santidade do nosso Deus. Por isso que sem santidade não temos como ver o Senhor, não temos como ficar perto dele, porque é o contrário dele, o pecado, a degradação humana, a corrupção humana, é o contrário daquilo que Deus é, porque ele é totalmente limpo, santo, claro e evidente. Ele é o diamante. E esse texto está falando isso. Então, quando nós olhamos para essas frases que eu pedi para você marcar, que ele é temível e grande, é porque de fato ele é justo e reto também, acessível e perdoador. E aí o texto está fazendo referência a 3 grandes homens da história do povo de Israel, que é Moisés, Arão e Samuel. Todos eles tinham uma relação íntima com o Senhor. Todos eles falavam com o Senhor falava com eles. Mas se eles errassem, e um deles erraram, vinha a justiça sobre a vida deles. Porque Deus também é justo. Está conseguindo compreender a essência desse salmo? Pode até parecer complexo, mas o fato é que a nossa oração, ao enxergar tudo isso, é: Senhor, abre os olhos do meu coração para que eu possa te ver, para que eu possa te contemplar, porque à medida que nós contemplamos o Senhor, nós somos modificados. E aí nós temos um exemplo aí do que acabamos de ler no caso de Isaías. Isaías foi um dos grandes profetas na história do povo hebreu, na história dos judeus, e as profecias dele não eram só para o povo judeu, eram para outros povos, e tudo isso aconteceu porque ele viu o Senhor. Nós queremos ver o Senhor, precisamos desejar isso, não ter uma fé ou uma confissão de fé que fique acomodada, mas precisamos ouvir o que foi dito pelo profeta Ezequiel, do mergulho. Existem águas que dão nos joelhos, águas que dão nos artelhos, águas que dão nos lombos, que nos ombros, mas existem águas profundas. E essa profundidade deve ser o desejo do nosso coração. Então, quando o autor faz essa menção desse caráter de Deus que é expresso através dessas frases que pediu para você marcar, isso demonstra para nós que nós precisamos conhecê-lo. E o outro ponto fala da santidade de Deus é revelada de forma gloriosa. Sim, é revelada de forma gloriosa. Ele ouve. Ele te ouve. Você consegue compreender que ele está te ouvindo? Basta você falar com ele, mas tem que falar com ele.
Tem que trazer ele para sua vida, fazer parte de você, ir com você no mercado, ir com você no hospital, ir com você onde você estiver, lá no seu trabalho, estar com você, caminha com você, enquanto você está dirigindo, ele está com você, em tudo que você fizer, ele precisa fazer parte da sua vida. Essa gloriosa presença do Senhor, essa forma gloriosa de se manifestar, precisa fazer parte da sua vida. E aí o que é maravilhoso que nós marcamos aí, a frase que nós marcamos também, é que ele nos ensina os seus preceitos. Olha que maravilha! O que nós estamos fazendo aqui nesses dias é mergulhando nos preceitos do Senhor. Toda vez que você se dispõe a aprender a palavra do Senhor, você está mergulhando nesse entendimento e ele está te esclarecendo. Quando o povo de Israel foi libertado do cativeiro, o Senhor deu para eles dignidade. E essa dignidade, né, porque ele é imparcial, lembra? Imparcial, deu essa dignidade para as pessoas através dos mandamentos. As pessoas andavam soltas, elas iriam andar sem leis, sem regras. E nós sabemos que uma sociedade, quando ela é movida, ela é regida sem leis e sem regras, ela se destrói, ela se autodestrói. Então o Senhor dá os preceitos, que foram os 10 mandamentos, dando dignidade para aquelas pessoas. E é a mesma coisa que acontece conosco quando nós pegamos a palavra, nós meditamos as palavras e nós trazemos para nós. Nós trazemos para nós a realidade da palavra de Deus, nós trazemos para nós o relacionamento com Deus. Isso é maravilhoso. Por fim, minha última observação é que a santidade de Deus é um convite ao homem. Um convite ao homem para as pessoas irem até ele. Mas como é que nós vamos até ele? No versículo 3 fala que nós devemos ir com ele com júbilo. Olha aí, louvado seja o nome do Senhor. É cantando, é glorificando e enaltecendo o nome do Senhor. No versículo 5 fala exalte a Deus. Você pode marcar essas sentenças. E exaltar a Deus, lembra aí do gol, com o máximo de força que há em você. Esse convite é para nós também, mas não fica só nisso não. Clame ao Senhor com exultação, isso no versículo 6. Invoque, clame ao nome do Senhor, porque Ele vai te responder. Ele não é uma pessoa surda, uma pessoa que não tá nem aí. Você chama, ei, e a pessoa não te ouve, não. Ele está disponível, acessível. Olha como é maravilhoso o Salmo 99. Ele está falando do nosso Deus. O nosso Deus que está à disposição de nós. O nosso Deus que quer revelar a sua glória para a nossa vida. Quando nós pensamos numa pessoa santa, nós pensamos numa pessoa que revela a glória de Deus. Lá em Romanos 8 diz que a criação está aguardando a manifestação da glória de Deus. E a criação nós podemos compreender que é toda a criação, as pessoas, o mundo. O mundo quer olhar na vida do cristão, na vida do discípulo de Jesus, que ele é reto, que ele é justo, que ele honra ao Senhor em tudo que ele faz. O pecado veio destruir isso, mas Jesus, sim, Cristo, regenerou a capacidade de enxergar a necessidade da glória do Senhor. E aí eu preciso contar um testemunho de Jonathan Edwards. Ele foi um grande teólogo. Você pode pesquisar aí na internet quem foi Jonathan Edwards. Quando ele era adolescente, ele não achava graça nenhuma na glória de Deus. Muitas pessoas, eu já ouvi isso, não acha graça nenhuma em estar na casa do Senhor, em adorá-lo, em engrandecer o nome dele. Não acha graça. Jonathan Edwards foi assim, mas um dia ele se encontrou o Senhor e ele fez o Senhor a sua fonte de vida, porque é verdade, um encontro com o Senhor. Lembra aí do seu grande encontro com o Senhor? E se você ainda não teve esse grande encontro, hoje é o dia desse grande encontro. Esse grande encontro com a santidade do Senhor move o nosso coração, pelo menos comigo, derrete meu coração. A santidade do Senhor derrete meu coração. Derrete a dureza do meu coração, derrete até as dores do meu coração pelas angústias que passei na minha vida. E eu me vejo ali e eu paro ali diante da glória do Senhor. E tudo que eu penso é que eu quero essa glória para minha vida, que eu desejo essa glória, eu desejo viver mergulhada nesta glória. É isso que deve ser o anseio do nosso coração. Eu oro por você nesse momento e eu peço que a santidade do Senhor possa alcançar o seu coração,
Que esse encontro seja marcante, seja profundo, que mude tudo dentro de você. No nome de Jesus eu oro para que o seu coração seja alcançado agora pelo fogo do Espírito de Deus, que possa queimar e arder e que possa fazer com que você se renda a essa glória, se renda ao poder do nosso Deus, que você tenha o desejo de construir a sua vida, construir os seus sonhos, que no nome de Jesus, que o Senhor Jesus, que a santidade dele possa desprogramar todos os seus planejamentos e possam convergir de acordo com o propósito de Deus para sua vida, do propósito que Deus criou para sua existência. Você foi criado para manifestar a glória do Senhor. Que trema os povos, que trema a minha vida, que trema a sua vida diante da santidade do Senhor, que possamos fazer morada, que possamos caminhar, que possamos ir para o lugar alto e ali ficar escondidos em Ti. Esconda-nos em Ti, Senhor, esconda-nos em Ti. Nós escolhemos conhecer o Senhor, conhecer a sua santidade, conhecer a sua glória e ser inundados por essa glória, que essa glória agora possa entrar na nossa casa, possa entrar aonde estiver e que possamos juntos dizer: santo, 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 santo é o Senhor, e nós queremos sua santidade. Revela a sua glória, revela a sua santidade para nós, Senhor, no nome de Jesus. Aleluias, amém.